Olá, meu nome é Marcos Muniz Matos, sou advogado, pós-graduado em gestão empresarial e fundador do Instituto Brasileiro de Licitações Públicas. Bem, nós estamos aqui hoje para revelar para vocês os 3 grandes segredos do mercado de licitações. Bem, antes devo me apresentar. Eu sou Marcos, sou filho de costureira, fui criado numa cidade com poucas oportunidades, numa família pobre e mesmo assim consegui estudar. Estudei muito para chegar onde estou hoje. Queria dizer a vocês que não é nada fácil, a vida foi muito difícil, mas eu consegui visualizar oportunidades. Essa é a grande temática desse vídeo, uma oportunidade. Quero dizer a vocês que eu entrei no mercado de licitações num episódio que ocorreu no meu escritório. No meu escritório vivia as moscas. Formei, coloquei um escritório com muito sacrifício e um belo dia uma senhora me procurou. Me procurou para que eu pudesse ajudá-la a participar de um processo licitatório. Estudei aquele processo o dia todo. Deus sabe como estudei, mas eu não consegui ajudá-la. Recusei os 3.000 reais que ela havia me pago e era um dinheiro, gente, pode acreditar. Isso há 8 anos atrás era uma grande soma de dinheiro, praticamente o que eu ganharia no mês todo. E eu recusei o serviço. Recusei porque eu não conhecia esse mercado de licitações. Engraçado que a senhora havia me revelado que ela havia procurado consultores, havia procurado contadores, advogados, e ninguém soube ajudá-la nesse processo licitatório. Daí eu fiquei com uma dúvida. É tão difícil assim trabalhar com licitações? Eu procurei estudar, comprei livros, fui estudando em casa, mas eu sempre achava muito confuso a linguagem, mesmo para um advogado, quanto mais para um consultor, para um administrador de empresa, por exemplo. Eu comecei a notar que existia um mercado aí, que existia uma grande oportunidade. E aí, eu convencido que eu queria me especializar nessa área, fui pesquisar um curso, pesquisei um curso pela internet. Chegando lá, selecionei algumas empresas para fazer esse curso. E, gente, para um jovem advogado, filho de pessoas humildes, realmente o custo era inviável para mim naquele momento. Isso há 8 anos atrás. O curso custava cerca de R$ 1.500, mas, gente, eu sou baiano. O curso era no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Só o curso, R$ 1.500. Mas aqui, gente, a gente tem que trabalhar com outros valores: transporte, passagem aérea, hospedagem, alimentação. Tudo ficava quase R$ 5.000. Eu não tinha de onde tirar esse valor. Realmente, para mim, era um valor proibitivo. E aí eu tive que armazenar esse sonho durante algum tempo. Na realidade, eu tinha mais 20 dias para poder decidir, para poder fechar o carrinho lá das matrículas. E durante esses 20 dias eu pedi muita orientação a Deus. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Então, Deus foi me dando pistas. Você pode ter certeza, gente, o universo, ele dá pistas para nós. Eu chamo de Deus. E o universo começou a colocar pistas para mim que eu poderia e deveria não perder essa oportunidade. Eu fui ao dentista. Por lá fiquei 40, 50 minutos nesse dentista e eu comecei a folhear algumas revistas, jornais, e teve um jornal de grande circulação que eu comecei a folhear e no final desse jornal tinha oportunidades em licitações. Gente, eram muitas licitações abertas naquela região, na minha região. Agora, o que eu mais achei engraçado foi 4 licitações desertas. Gente, eu achei um absurdo, não sei se vocês sabem, mas a licitação deserta é aquela que não aparece ninguém. O órgão público está querendo comprar e não aparece nenhum fornecedor. Gente, isso é um absurdo. Com tanta gente precisando trabalhar, tantas empresas precisando vender, como pode aparecer uma licitação deserta? Como pode existir isso nos dias de hoje, com tanta informação? Então, aquela foi a primeira pista que Deus mandou para mim. A segunda grande pista não tem nada a ver com o mercado de licitações, mas me ajudou. Sem essa pista, realmente não conseguiria ter chegado onde cheguei. Um colega pediu para mim fazer um trabalho para ele. Ele precisava tirar o nome dele do Serasa SPC, do qual ele foi colocado lá indevidamente por uma empresa, onde bloquearia também seu cartão de crédito e toda a sua vida financeira ficou toda bloqueada.
Eu fiz o trabalho para ele, fiz um trabalho, não cobrei nada, era um amigo, e ele ficou muito agradecido e falou no dia que eu precisasse dele, que ele ia me retribuir. Bem, o que é que isso tem a ver com o nosso curso? Vocês vão saber daqui a pouco. A terceira grande pista, e essa realmente foi a definitiva. Eu havia pego uma consultoria jurídica na área trabalhista numa cidade próxima à minha. Essa consultoria jurídica era para estar lá toda segunda-feira às 8 horas da manhã e eu levaria mais ou menos 2 horas e meia de viagem. Então eu teria que acordar aí 5 horas, 4 e meia da manhã, tranquilamente, para poder estar lá no horário marcado. Ocorre que eu jogo vôlei, e aí no baba de vôlei eu comentei com um colega a respeito. Ele falou que o pai dele viajava para aquela mesma cidade toda semana. Entrei em contato, fiz amizade com o seu João, e daí nasceu uma grande amizade, onde o seu João passava na minha casa e me dava carona até lá. Seu João, uma pessoa muito educada, muito polida, mas, gente, uma pessoa praticamente sem estudo. Uma coisa que me achou, que ficou assim latente, foi o padrão de vida do seu João. No primeiro dia, seu João apareceu com a Hilux SW4, é um SUV da Toyota. É um carro aí que hoje beira 250 mil reais. O seu João apareceu com esse carro na minha cidade, na minha casa, e daí viajamos. Eu fiquei impressionado com o carro, realmente muito bonito e, sem dúvida, um dos melhores carros da época. E aí a gente foi conversando toda a viagem. Na segunda semana, o seu João não apareceu mais com esse carro, apareceu com a Hilux, uma picape agora. E eu brincando falei, seu João trocou de carro? Seu João, não, doutor, não troquei de carro não, é porque o outro carro eu deixo com minha esposa, porque hoje é dia de fazer compras. Aquilo me tocou porque o cara realmente mostrou que tinha um padrão de vida elevado, onde ele podia dar o luxo de ter 2 carros daquele nível. Gente, na terceira e última semana, a última semana derradeira, seu João apareceu agora com um carro inferior, um Honda Civic, mas esse carro era 0 quilômetro. Eu falei, não, alguma coisa aconteceu, realmente agora ele deve ter trocado de carro. Aí seu João, eu fiz a mesma pergunta para ele, ele falou assim, não, doutor, esse carro eu comprei para o Júnior. Nessa hora, gente, acendeu uma luz na minha cabeça e eu perguntei, seu João, me desculpe perguntar, mas o senhor trabalha com o quê? Aí seu João me revelou, doutor, eu trabalho com licitações públicas. Gente, nessa hora, houve um silêncio monumental de uns 10 segundos dentro do veículo. E toda a minha vida, nos 5 anos de faculdade, eu pude ver ali que não estava valendo nada. Porque um senhor, com no máximo uma 5ª série, praticamente um semi-analfabeto, tinha monumental sucesso financeiro e ele entendia todo o mercado de licitações. Nessa hora, eu comecei a indagar e foi a viagem toda ele me falando como é que era a vida dele dentro desse mercado. E eu, gente, que já tinha tido as 3 outras pistas, as 2 outras pistas, eu não poderia ficar de fora desse mercado. Chegando de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi procurar aquele colega que eu ajudei naquele momento difícil, com a ação, e aquele colega me emprestou seu cartão de crédito. E com o seu cartão de crédito, consegui viajar, fazer meu curso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e não me arrependo de nada. Fiz o curso, fiz uma especialização na área de licitações e foi esse meu primeiro curso, foi o primeiro curso que eu comecei a visualizar o mercado de uma nova forma. Agora, gente, essa é a parte técnica de onde eu me especializei. Depois disso, houveram vários cursos. Mas queria dizer a vocês que eu sou empreendedor desde os 18 anos. Já tive diversas empresas, quebrei algumas, outras tive sucesso. Então, eu sei exatamente, você, empreendedor, você, empresário, o que você quer. Porque hoje eu sou advogado, sou empresário e sei contar a minha história e sei exatamente o que o empresário quer no mercado de licitações e o que ele precisa. Pensando nisso, eu criei um curso presencial que eu estou levando para a sua cidade. Um curso onde você vai poder entender esse mercado, onde você vai poder aproveitar todas as oportunidades que existem nesse mercado, que esse mercado é assim, para você advogado, para você contador, para você administrador, para você profissional liberal de qualquer área, especificamente para você empreendedor. O Brasil precisa de você, o Brasil precisa de pessoas honestas dentro desse mercado e eu quero trazer esse mercado para você sim. Eu quero dizer a vocês que eu vou revelar agora para vocês 3 grandes segredos do mercado de licitações. Existe mais, mas aí só no curso presencial. Até mais, assista os 3 grandes segredos e daqui a pouco
eu vou mostrar a vocês por que vocês precisam fazer esse curso. Até mais! Em um dos meus treinamentos, um aluno chegou até mim e disse: professor, durante os últimos anos a minha vida está muito difícil. A maioria dos negócios que tento fracassa. Tenho 2 filhos, não posso dar a qualidade de vida básica que eles merecem. Fico muito triste por isso. Trabalho duro e no final das contas não vira muita coisa. A expectativa é alta, mas a realidade me mostra o outro lado. E no mercado de licitações tenho vivido essa mesma angústia. Está muito difícil ganhar uma boa licitação. E as melhores licitações são licitações com valores iguais ou superiores a R$1 milhão. Eu não tenho esse capital para investir. E quando pego licitações menores, com uma boa margem de lucro, perco praticamente todas. Quando ganho alguma licitação que tem um pouco retorno, em alguns casos, o meu concorrente dava uma oferta praticamente nas minhas costas. Seria impossível ter um lucro. Também não sei o motivo de perder tantas licitações. Fico confuso algumas vezes. Pois é, quando analiso esses casos, simplesmente precisaria de conhecimento certo, conhecimentos esses que não são ensinados em cursos de licitações convencionais. Se eu não soubesse as estratégias certas, você não vai se dar bem nesse mercado. Falei com meu aluno que seguisse esses 3 passos, os 3 segredos. 5 meses depois, recebi uma mensagem no WhatsApp. Apliquei o que você me ensinou na primeira licitação após aquele curso. A licitação era de R$700 mil. No início, eu fiquei meio receoso. Achei que não daria muito certo. Mas, aos 47 do segundo tempo, o jogo virou. Muito obrigado. Você sabe que pode contar comigo no que precisar. Sou muito grato ao seu Dr. Marco. Você sabe que aquele churrasco que te falei, você vai ser na próxima semana. Você está convidado, leve sua família. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como sua empresa está atualmente? Está difícil conseguir clientes? Você, profissional liberal, não consegue emprego? Ou você que já possui um emprego e está insatisfeito com o seu emprego, não ganha o suficiente, não consegue pagar suas contas no final do mês? Essa é uma grande realidade do Brasil de hoje. E a maioria dos meus alunos passaram por isso. Não é fácil. Fique até o final dessa apresentação que você vai descobrir como mudar a sua triste realidade. Nessa apresentação, iremos te ensinar, além dos 3 grandes segredos, o que você precisa fazer para se dar bem nesse mercado, no grande mercado de licitações públicas. Também iremos desmascarar algumas mentiras que te contaram por aí. O mercado de licitações é um mercado multibilionário. Atualmente, o Brasil negocia cerca de R$300 bilhões por ano, ou seja, 2 vezes a fortuna do homem mais rico do mundo, Bill Gates. O Brasil negocia isso em apenas 1 ano. Por que estou lhe dizendo isso? Para você entender a dimensão desse mercado e procurar saber por que você não está ainda nesse mercado, por que não faz parte desse mercado. O mercado de licitações movimenta R$350 bilhões por ano. É o mercado que mais movimenta dinheiro na economia. O governo também é o melhor e maior cliente que você pode ter. Todo dia tem licitações. Todo santo dia tem oportunidade de fazer negócio com o melhor cliente que existe, o governo. Uma das grandes vantagens do mercado de licitações é que existe oportunidade, mesmo em tempos ruins. O governo precisa comprar, mesmo que a economia não vá bem, porque ele não pode parar. E muitos empresários não estão presentes para a grande oportunidade e os que estão nadam de braçada. Outra grande vantagem desse mercado é que você não precisa ter nível superior ou mesmo uma grande empresa. Muita gente pensa que para participar do mercado de licitações tem que ter uma série de exigências. Na verdade, tem sim. Muitas delas exigem, são apenas documentos. E nesse vídeo iremos te ensinar como conseguir esses documentos. E se você tem uma pequena empresa, existem muitas vantagens que beneficiam você que é pequeno empresário. Bem, infelizmente, o senso comum de que já ouviu falar sobre o mercado de licitações não é nada convidativo, sobretudo pelo que vemos na imprensa. A todo momento, somos bombardeados com informações acerca que esse mercado é dominado por diversas suspeitas, entre apadrinhamento e mesmo corrupção. Mas isso é apenas o senso comum, pois a realidade é bem diferente. O que ocorre é a falta de preparo técnico das empresas em participar desse fabuloso mercado, que é um mercado totalmente inexplorado. Agora, fica muito mais fácil a gente falar que esse mercado é muito difícil, porque nós ouvimos falar que acontece isso, aquilo e outras coisas que a gente vê na imprensa. Mas a grande verdade é que as empresas e seus profissionais não entendem nada desse mercado, nem mesmo o seu grande poder de tornar pequenas e médias empresas instituições fortes e saudáveis financeiramente. Então, como não entende nada desse assunto, é mais fácil arrumar uma desculpa e colocar a culpa no sistema, que é efetivamente entender o processo e estudar o mercado
mercado de licitações. 6 meses atrás, eu participei de uma licitação de 2,5 milhões de reais, onde tinha 5 participantes. E o senso comum, inclusive do meu cliente, era de que essa licitação tinha dono, pois ele pouco tempo antes havia descoberto que o secretário de administração da prefeitura era padrinho de casamento de um dos sócios das empresas participantes. Aí você imagina, poxa professor, licitação é carta marcada. Pessoal, não existe carta marcada. O que existe é falta de conhecimento do mercado, pois a regra é clara. A lei é perfeita em disponibilizar chances iguais a todos os competidores. O que a lei de licitações quer é comprar pelo menor preço, no binômio preço/qualidade. E para isso, irá contratar empresas que atendam ao edital em um processo transparente, público e livre de qualquer ingerência por parte da administração em escolher essa ou aquela empresa. Agora, dá para entender como uma licitação de 2,5 milhões de reais, amplamente divulgada, e só aparece 5 empresas? Como isso pode acontecer? A resposta está na falta de conhecimento e por isso, não raras vezes, temos licitações com um participante ou mesmo sem nenhum participante, o que torna as margens de lucro desse mercado muito maiores que a do varejo normal. É uma regra simples do capitalismo, a lei da oferta e da procura. É por isso que a lucratividade no mercado de licitações varia em torno de 30% a 40%, sendo que é um mercado normal, de varejo normal, em torno de 5% a 15% estourado. O mercado de licitações trabalha com essa média de 30% a 40%. Por quê? Porque temos menor concorrência. A concorrência é ínfima. Quer dizer que um contrato de 2,5 milhões de reais para a contratação de uma empresa para administrar cursos, um valor do contrato bem razoável e teve ampla publicidade. Publicidade no Diário Oficial do Estado, publicidade no Diário Oficial da União, em jornais de grande circulação da região do município e também na própria internet. E no dia da licitação aparece apenas 5 participantes. Não precisa ser nenhum gênio para entender que se aparece 5 participantes em um universo de 100%, cada participante já inicia a licitação com 20% de chance de ganhar um contrato de 2,5 milhões de reais. E se colocarmos a lucratividade de 40% comumente aplicada a esse mercado, vai dar 1 milhão de reais de lucro. Então, esse é o grande mercado que eu tenho para apresentar para vocês. Pense bem e procure estudar esse mercado e você perceberá que eu não estou falando besteira, estou falando a realidade. Se você entender o processo, você se destaca nesse mercado, pois você poderá participar de pelo menos uma licitação por semana e ao final de 2 a 3 meses, você certamente estará contratado em alguma licitação. Pois como te falei anteriormente, as chances são claras e para quem sabe, ainda são maiores. Quanto à licitação acima que eu havia falado, as minhas chances não foram só de 20%, foram de 50%, pois eliminei na parte de documentação 3 participantes. Ou seja, disputei somente eu com a outra empresa. Não sei quanto a vocês, mas participar de um mercado com 50% de chance e um único contrato me parece muito convidativo. Outro grande problema acerca desse mercado é sobre os pagamentos por parte dos órgãos públicos. Muitas pessoas têm receio em vender e não receber. Bem, o que eu posso lhe garantir é que o risco é o mesmo do comércio tradicional. Alguns órgãos públicos, por má administração de seus gestores, não pagam em dia, mas isso é uma grande minoria. Nem parece ser destacado estatisticamente, pois a regra é receber em 30 dias os pagamentos. Isso é o que dispõe o edital e a lei de licitações. Então, o empresário diz: eu tenho medo de calote, eu não vou vender para o governo e o governo não vai me pagar. Eu te pergunto, qual a diferença do setor privado? Por que você vende para o cliente A e não vende para o cliente B no setor privado? Sabe por quê? Porque você analisou o cliente, você analisou o risco dele, você viu se ele tem condições de ser um bom pagador ou não, se ele tem lastro para a compra e etc. Então faça o mesmo com o mercado de licitações. Pesquise sobre o órgão público, analise outros fornecedores e pesquise no Tribunal de Contas da União. Então você saberá que se trata de um órgão público bom pagador e organizado. Você não vai entrar numa concorrência pública se aquele órgão tem problema de capacidade de pagamento. Então você olha e fala: aquele eu não vou em outro. Então você tem que saber como e onde vai postar suas fichas e aonde você vai vender. A estrutura daquilo que foi sempre lançado na mídia, de que vender para o governo é um problema porque eu não vou receber. Isso é mentira, porque se você entender aonde você vai vender e como vai receber e vender, não tem problema nenhum. Pelo contrário, o recebimento é praticamente à vista, 30 dias em média, enquanto no mercado normal poderá ter prazo
ainda maiores. E por fim, vem aí a nova lei que vai tratar sobre a inadimplência dos órgãos públicos, onde este será proibido de receber verbas e incentivos, investimentos, se houver débitos com fornecedores. Ou seja, quando essa nova lei entrar em vigor, o risco será zero, pois será incabível uma prefeitura, por exemplo, ficar devendo ao fornecedor e ter todos os seus repasses bloqueados. Portanto, esse mercado, que já era seguro, se tornará totalmente livre de más gestores. Nesse período de mais de 10 anos no mercado de licitações, estive presente nos melhores treinamentos que envolvem compras para o governo. Busquei o máximo de conhecimento possível e me especializei em treinar empresários para ganhar licitações. Em todo esse período, eu separei o joio do trigo dos conhecimentos em licitações. Pode perceber o quanto os pregoeiros são desqualificados e alguns deles corrompidos pelo governo a induzir você a perder uma licitação, mesmo que você tenha oferecido o menor preço, a melhor proposta. Muitos dos meus clientes vêm até mim e dizem que não sabem o motivo de ter perdido aquela licitação, quando na verdade ele deveria ter ganho. Quando analiso os casos, simplesmente precisaria ter conhecimento certo, conhecimento esses que não são ensinados nos cursos de licitações convencionais, por um único motivo, muito simples: os cursos são para a formação de gestores públicos, não são voltados ao empresário. Então vamos ao que interessa, os 3 segredos. Primeiro segredo: o seu lance, na maioria das vezes, não precisa ser o menor. É isso mesmo. Basta ser o segundo ou terceiro. Tudo vai depender dos concorrentes e do preço que eles praticarem. O que é certo é que cerca de 30% dos licitantes estão com a documentação irregular. Não por fraude em alguns casos, mas na verdade por falta de conhecimento mesmo. Falta de técnica na leitura do edital e, se isso acontecer, você pode eliminá-lo facilmente, utilizando o conhecimento necessário. Nesses quase 10 anos de experiência estudando o tema, pude perceber que muitos participantes simplesmente abandonam a licitação quando seu resultado o coloca em segundo lugar. A falta de conhecimento é tremenda, pois a própria lei de licitações prevê que em caso de inabilitação do primeiro lugar, será convocado o segundo lugar para assumir o contrato. Ou seja, você tem a obrigação de entender o processo e saber como eliminar o seu concorrente. Isso pode determinar o seu sucesso enquanto licitante. Lembre-se que 30% deles estão com problemas e um olho atento e treinado fará total diferença. Segundo segredo: fiscalização. Em um curso ministrado na cidade de Petrolina, em Pernambuco, tive um aluno chamado Gil. Este aluno me relatou que inúmeras vezes perdeu a licitação por ficar em segundo lugar e que isso acontecia porque o mesmo não praticava os preços que não poderia cumprir e abaixo da cotação do primeiro colocado. Bem, este exemplo retrata muito bem o caso e isso irá acontecer exatamente após a licitação, quando você pensa que tudo acabou. Mas tem uma surpresa: para os meus alunos nunca acaba. Vamos supor que você tenha ficado em segundo lugar numa licitação com valor de proposta R$ 680 mil e você realmente acredita que o primeiro colocado, embora esteja com toda a documentação em dia, não tenha nenhuma condição de entregar o objeto da licitação, seja por questões financeiras, questões técnicas ou mesmo pelo baixo valor apresentado em sua proposta de preço. Neste caso, o que você faria? Essa pergunta foi feita pelo aluno Gil, do curso de Petrolina, Pernambuco. Essa questão é muito comum. Comumente, as empresas têm conseguido, na maioria das vezes, superar a fase de documentação, contudo, mergulhando no preço, que torna os contratos inviáveis para os licitantes honestos. Nesse caso, só há uma alternativa, o que somente essa alternativa valeria uma consultoria minha de, no mínimo, R$ 5 mil. Pode acreditar, não estou brincando. É a realidade que eu vou lhe ensinar agora. Preste atenção. Você, licitante que ficou em segundo lugar, você irá simplesmente fiscalizar o contrato. Isso te levará a ser automaticamente contratado. Se encontrar qualquer problema no primeiro colocado, caso a modalidade de licitação seja pregão eletrônico ou presencial. Esse é o pulo do gato que ninguém esperava. Mas aquele que tiver o conhecimento necessário saberá que é totalmente possível vencer uma licitação, mesmo após ela ter acabado. O empresário de sucesso sabe como fazer, sabe como agir, como exigir. Você sabe que a lei permite que você fiscalize o contrato, desde que cumpra certos requisitos específicos. A lei permite que você tenha acesso ao órgão público e verifique a entrega do produto ou serviço nos moldes que reza o edital. Somente o licitante treinado e atento poderia saber disso. Terceiro segredo: é preciso ter uma grande empresa para participar desse mercado? Ou melhor, é preciso ter muito dinheiro?
Gente, aqui está uma grande mentira no mercado. E por quê? Esta é uma grande dúvida que costumo sempre ouvir. Quando eu explico esse segredo para os meus alunos, eles ficam impressionados com as possibilidades que esse mercado pode proporcionar. Essa dúvida que eu vou responder para vocês agora. Veja bem, para participar do mercado de licitações, não precisa ter dinheiro. Então vejamos, para participar do mercado de licitações é necessário ter algum capital? Sim, é claro. Mas esse capital necessariamente não precisa ser seu. Não, você precisa ter um capital básico para poder abrir sua empresa, caso ainda não tenha uma empresa. Mas e quanto à mercadoria? Bem, essa matéria está bem retratada pelo próprio Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas fala o seguinte, que não é necessário para você participar desse mercado ter efetivamente a mercadoria. Basta que você tenha somente uma empresa devidamente constituída e com sede. A lei não menciona em ter mercadoria. Ou seja, você pode participar de uma licitação tendo unicamente investimento básico, somente documentos. Mas para isso você precisa entender como isso funciona. Imagina uma licitação de R$500 mil. Você vai gastar de mercadoria, sei lá, R$350 mil, porque é proibido criar receita antes do licitante ter esse sagrado campeão do certame. Então, para participar, o que você precisa ter? Somente a empresa aberta, devidamente legalizada e conhecimento técnico. É somente isso que você precisa ter. Muita gente não participa desse mercado por desconhecimento. Simplesmente a pessoa pensa assim, poxa, eu vou participar, mas eu não tenho capital, eu não tenho dinheiro. E simplesmente desiste. É nessa parte que se destaca aquele licitante, aquele empreendedor que se preparou e sabe que a lei está aí ao seu lado, permitindo que o mesmo participe da licitação e que somente após a licitação e se ganhar é que esse utilizar toda a sua estrutura material para entregar o objeto licitado. Como falei antes, é preciso ter algum dinheiro, mas não é preciso ter mercadoria a ser licitada. Como exemplo, eu tive como aluno que me relatou que participou de um certame para a Justiça Eleitoral. O objeto da licitação era a locação de 500 veículos para o mês de eleição. Imagine, a locação de 500 veículos a quase R$4 mil por unidade, um contrato de quase R$2 milhões. O mesmo participou e ganhou a licitação. E sabe quantos veículos o mesmo possuía para participar da licitação? Nenhum. É isso mesmo, nenhum veículo. Esse é o grande mercado, essa é a grande oportunidade, essa é a sua chance. Só aplicando essas 3 técnicas de maneira correta pode aumentar sua chance em até 70% de ganhar uma licitação. Depois de ter vivenciado anos no mercado de licitações, vejo muitas pessoas quebrando a cara, tentando se infiltrar no mercado sem conhecimento. Microempresários, profissionais autônomos, pessoas físicas, pessoas essas que se frustram porque entravam de maneira errada no mercado. Por isso, eu resolvi criar um treinamento para te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para ter sucesso nesse mercado. Vou te mostrar os principais erros que as pessoas cometem. Erros esses que diferenciam as pessoas fracassadas das pessoas que têm sucesso no mercado. E não importa seu nível de conhecimento no mercado de licitações, não importa o seu nível de qualificação. Preparei esse treinamento objetivo, prático e dinâmico para que você não tenha ou venha enfrentar o que a maioria dos meus alunos iniciantes enfrentou. Vou encurtar em anos de tentativa e um método passo a passo. As aulas são didáticas, com exemplos do dia a dia. Não se preocupe, todo o conteúdo, as palavras complexas serão transformadas em exemplos simples do seu cotidiano para que você possa ter um melhor entendimento e conseguir o melhor aproveitamento possível. Não importa se você nunca teve contato com o mercado de licitações, o nosso curso vai te ensinar tudo o que você precisa para participar de uma licitação. Olá, o que achou dos 3 grandes segredos? Na realidade, não existe grande segredo, existem vários outros grandes segredos. Segredos estes que eu vou demonstrar no curso presencial. Esse grande evento eu estou levando para a sua cidade para você adquirir, sim, conhecimento. Quero lembrar para vocês que meu curso não é um curso técnico, não é um curso jurídico. Meu curso é um curso de estratégias, ferramentas para você dominar esse mercado. O mercado das licitações públicas, mercado este que só no ano passado negociou 2,5 trilhões de reais. E aí você me pergunta, doutor, eu não posso acreditar, 2,5 trilhões de reais? É isso mesmo, 2,5 trilhões de reais. Por quê? Porque é negociado na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal.
é negociado na esfera federal, estadual, municipal. O que, gente? Tudo. Tudo que você imaginar. Móveis, eletrodomésticos, veículos, combustíveis, material escolar, produtos de alimentação, produtos de limpeza, grandes máquinas, tudo é negociado através das licitações públicas. Eu costumo dizer que é de uma agulha a um Boeing 747. E eu quero que você participe desse mercado. Por que você não está nesse mercado? É essa pergunta que você está fazendo agora. Esse mercado é sim para vocês. Então, veja que dentro do seu município existe a esfera municipal, estadual e federal. E eles se negociam de tudo, gente. Eu quero trazer a vocês aquele exemplo que eu iniciei logo lá atrás, do seu João. O seu João havia me relatado que em uma única licitação ele ganhou R$1 milhão. Na realidade, a licitação que ele participou foi de R$2 milhões. E ele me relatou que com 4 pessoas ele conseguia entregar o serviço, claro, e com algum capital para fazer as primeiras compras. Ele ganhou R$1 milhão líquido em 4 anos. Dá mais ou menos, gente, R$20 mil. Um salário de R$20 mil, um salário de juiz. E eu pergunto a vocês, você está dentro desse mercado? Você consegue entender esse mercado? Eu, na época, confesso a vocês que é uma realidade muito longe da minha. Um advogado recém-formado, ganhando R$2, R$3 mil por mês, se depara com uma quantia dessa. Milhões para cá, milhões para lá. Realmente, de fato, é muito surreal. Muito fora da realidade. Inclusive, a palavra surreal vem do francês, de origem francesa. Sur significa além. Real, realidade. É além da realidade. Esse é o mercado das licitações públicas. E aí hoje eu tenho um curso para preparar, passo a passo, você empresário, você empreendedor, você profissional liberal, que quer se destacar no seu mercado, quer se destacar na sua cidade. Quem de vocês aí que está do outro lado nunca parou para pensar, nossa, como meu amigo troca de carro todos os anos. Nossa, como o meu concorrente consegue reformar escritório, consegue reformar sua empresa, trocar de carro, fazer viagens. Eu não posso afirmar, mas de repente ele está dentro do mercado das licitações públicas. Ele está dentro desse mercado de R$2,5 bilhões. Na realidade, R$2,5 trilhões. E você não está. Por quê, gente? Porque é um mercado invisível, é um mercado oculto. Outra pergunta que não quer calar é por que o governo não quer que você saiba dessas informações. Isso é muito sério, gente. O governo não quer que você saiba dessas informações porque ele quer guardar as grandes licitações para os amigos, para os apadrinhados, sendo que você tem toda e total condição de poder participar. Licitação, gente, é um processo público. Uma licitação é divulgada com o mínimo de antecedência possível, para que você, empresário, você, empreendedor, você, profissional liberal, tenha acesso ao edital de licitação e daí possa vir a participar. Licitação é a matéria mais efetiva do Estado com relação à sociedade. Você deveria saber mais sobre esse assunto, mas o governo não quer, o governo esconde, justamente para ele guardar os grandes negócios, para ele guardar as grandes licitações para os seus amigos e apadrinhados. Eu estou aqui para tentar quebrar esse estigma. Estou aqui para quebrar esse sofisma que existe carta marcada no mercado de licitações. Não existe. O que existe é falta de conhecimento. É falta de conhecimento técnico. Esse conhecimento que eu quero passar para vocês no meu curso presencial que estarei na sua cidade. Eu espero que vocês realmente percebam o valor do curso. Eu fico muito triste quando minha consultora entra em contato com vocês do outro lado e vocês não conseguem enxergar, gente, o valor desse curso. Eu estou demonstrando para vocês um mercado. Eu estou levando um mercado de bandeja para vocês. Um mercado multibilionário. Eu quero deixar um exemplo para vocês. Em uma única consultoria, eu faturei R$50 mil. Você sabe o que é isso, gente? Quanto você demora para ganhar R$50 mil no seu comércio? Quanto você demora para ganhar R$50 mil no seu escritório? Aí você pode perguntar, mas doutor, então para que você quer ensinar isso para o pessoal? Por que você guarda essa informação para você? Gente, cada um de nós tem uma missão na vida. A minha é transformar o Brasil em um país melhor e transformar as empresas melhores. Eu quero levar essa informação para o Brasil todo. Eu comecei um grande projeto. Um projeto que eu vou passar isso no Brasil todo. Eu quero ajudar meu país. Eu quero ajudar o Nordeste do país.
E hoje eu começo uma caravana pelo Nordeste, que vai demorar 2 anos, onde eu vou dar 4 cursos por mês. E eu escolhi a sua cidade para me estar aí presente. Eu quero que você vá no meu curso. A garantia e o risco é todo meu. Se no primeiro momento você achar inadequado o curso, se no primeiro momento você achar que o curso não superou as expectativas, peça seu dinheiro de volta. Pode ligar para a consultora. Preto no branco, sem letras miúdas. Devolverei todo o seu valor investido. Gente, estamos falando de R$3 por dia. R$3 por dia. Esse é o investimento que você vai fazer. O dinheiro de um café. Será que não vale, gente? Será que não vale R$3 por dia? Aí se você se pergunta, não, mas não é R$3 por dia. O curso é R$1.000. O curso é R$1.100. Pelo amor de Deus, isso daqui é dinheiro de café. Você deve se perguntar em que mercado você está. É isso que você deve fazer a pergunta. Será mesmo que eu quero vencer na vida? É uma grande pergunta que você tem que fazer. Essa pergunta deve ser respondida por você, por ninguém mais. Porque se você acha que economizando R$3 por dia você vai conseguir sucesso na sua vida, eu lamento, você não vai. Não é economizando R$3 por dia que você vai conseguir sucesso. Você vai conseguir sucesso estudando. Você vai conseguir sucesso se preparando para o mercado. Gente, a vida não existe sorte, existe preparação. E quando a preparação encontra a oportunidade, é que os outros chamam de sorte. Seja preparado. Venha participar desse mercado. São 2,5 trilhões em jogo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui quem fala isso. Quem fala isso são as grandes empresas do mercado, as empresas de pesquisa. Eu vou demonstrar para vocês aqui o que é o mercado de licitações. Nesse exato momento, existe 50, 40, 70, 100, 150 mil licitações abertas. Hoje, nesse exato momento que eu falo com você, às 14 horas de uma sexta-feira, existe 100 mil licitações abertas. 2,5 trilhões de reais por ano negociados pelo governo. E onde você está? Onde está a sua empresa? Brigando para conseguir o cliente? Navegando em águas turvas, vermelhas de sangue, se degradando do seu concorrente ao lado para conseguir um consumidor? Gente, o maior consumidor que existe é o governo. Não tenha dúvida disso. E essa pergunta dos R$3, vocês têm que responder. R$3 por dia, um cafezinho, 3 cervejas no final de semana. Você vai deixar passar uma oportunidade. Esse curso que eu fiz há 8 anos atrás, eu gastei R$5.000. Eu não pensei 2 vezes. Não pensei 2 vezes, porque eu sabia onde eu estava pisando. Eu sabia exatamente o tamanho do mercado. Esse mercado enorme que é o mercado brasileiro, cheio de oportunidades. Não existe carta marcada no mercado de licitações. O que existe é falta de gente preparada para estar lá no dia e ganhar a licitação. Eu vou demonstrar isso no meu curso para você. O risco é todo meu. Venha fazer meu curso. Se você não gostar, peça seu dinheiro de volta, nós devolveremos todo o seu dinheiro investido, sem letras miúdas. Eu quero dizer a vocês, lembrei agora de um grande artista norte-americano chamado Ray Charles. Eu, quando li a biografia dele, eu fiquei impressionado com muitas coisas. Realmente é um grande gênio do mundo, não só dos Estados Unidos. Mas, uma época da vida dele, quando ele foi gravar um disco, ele criou um impasse entre ele, o empresário dele e a gravadora, onde ele queria brigar por centavos. Ele estava brigando por alguns centavos a mais em cada disco vendido. E aquilo atrasou a vida dele 1 ano e meio, com esse impasse. Até que o empresário procurou ele, olhou nos olhos dele e falou: Ray, não é brigando por centavos que você vai entrar no mercado dos dólares. Não é brigando pelos dólares que você vai entrar no mercado de milhares de dólares. Não é brigando pelo mercado de milhares de dólares que você vai entrar no mercado de milhões de dólares. R$3 por dia pode ser caro por curso jurídico, concordo com você. Mas meu curso não é jurídico. Meu curso é um curso de estratégias, é um curso de ferramentas. É um curso que eu passo, 20 ideias do mercado de licitações, que se eu fosse cobrar aqui no meu consultório, eu cobraria tranquilamente R$5.000 de alguém para dar uma consultoria de uma, que eu vou passar mais de 20
para vocês. Então, eu espero que você tenha entendido a importância dessa história do Rei Charles. Porque depois que o empresário olhou para ele e falou isso, ele aceitou assinar o contrato, se lançou no mercado mundial norte-americano e se tornou o grande artista que ele é. Depois dele ter percebido que ele que estava errado. Ele estava brigando por centavos, enquanto ele estava deixando os milhões passar. Quero dizer a vocês que eu já fui assim, gente. Eu dava uma volta no posto, atrás do posto de gasolina, dava uma volta no quarteirão, rodava para economizar 5 centavos no litro. Depois eu fui fazer conta. 5 litros, 25 centavos. Gente, eu estava no mercado de centavos. Vinha para o mercado dos milhões. Vinha conhecer esse grande mercado, mercado das licitações públicas. Lhe desafio. Antes de encerrar, eu gostaria de falar uma grande frase que eu gosto muito. Na realidade, é uma oração. Quero dizer a vocês que a riqueza de Deus está circulando na minha vida. A sua riqueza foi para mim uma avalanche de mudança. Todas as minhas necessidades, metas, desafios são alcançados pela inteligência infinita de Deus, porque estou em comunhão com Deus e Deus é tudo. Pense nisso, me procure, ligue para alguma consultora da empresa Instituto Brasileiro de Licitações e eu vou dar o melhor curso da sua vida. Eu quero transformar a sua vida, transformar o meu Brasil. Muito obrigado, até mais.